Só ele começar. Beleza. Então, aula número, não é a número 3, é a número 3 do segundo bimestre, né? É da sequência nossa das aulas de análise estrutural, tá? Seria a segunda parte já, porque é segundo bimestre, né? Então, hoje nós vamos continuar vendo treliças planas isostáticas. Na semana passada, nós vimos treliças planas isostáticas, a parte um, e nós vimos o método dos nós e o método das seções, né? Eu vou concentrar agora essa aula no método dos nós, tá? Então, antes de passar para um cálculo já, para um exemplo de cálculo nosso, né? Eu vou só comentar alguma coisa aqui sobre as treliças em formas de tesouras, tá? Então, o que que a gente chama de tesoura, né? Se você observar, é muito comum a gente chamar de tesoura aquelas estruturas que fazem parte de um telhado, né? Então, aqui diz aqui que as tesouras são a montagem de várias peças, né? Normalmente essas peças são de madeira, não necessariamente são de madeira, mas normalmente são, porque é um material mais fácil de encontrar, mais abundante, né? E tudo mais. E até por uma questão de preço agregado, elas se tornam mais acessíveis para a maioria das pessoas. Não que seja barato, né? Uma treliça em forma de tesoura, você fazer um telhado de madeira, tem se tornado cada vez mais oneroso para a obra, né? Mas normalmente o pessoal faz de madeira, tá? Então elas têm a forma triangular, né? São capazes de suportar cargas de vãos relativamente grandes, né? Sem os suportes intermediários, tá? E aqui eu vou elencar algumas vantagens que a gente pode ter. Então, ela é prática para ser confeccionada, né, a tesoura. Ela não exige um conhecimento extremamente específico, né, de carpintaria, mas um conhecimento básico de carpintaria, tá? Ela é de rápida construção. É, a construção, né, a colocação dela, normalmente dispensa andaimes, né, porque ela é construída no próprio local da obra, né? Seu uso mais favorável são edificações de formas retangulares, né? E telhados em duas águas, né? Aqueles telhadinhos em duas águas. E variam aí os seus vãos entre 6, 12, enfim, varia muito, né? De edificação para edificação. Os vãos adotados aí e utilizados, né, para essas treliças em formas de tesouro, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês dois tipos básicos, né, que na verdade são o mesmo tipo. Aqui seria uma tesoura comum, uma tesoura de casas, edificações pequenas, né, que comumente aí abrangem no máximo aí 10 metros de vão, tá? Seria esse primeiro desenho aqui, tá? A segunda seria a tesoura, né, treliça Howe, que cobre vãos um pouco maiores. Na realidade, que é essa segunda aqui, né? Na realidade, essa primeira aqui também é um modelo de treliça Howe, tá? É, existem outros tipos, mas eu não vou nem abordar aqui para vocês, porque eu vou ficar nesse daqui que é o mais comum, tá? Então, vamos já para um exemplo de cálculo dessa treliça, né? Em forma de tesoura, para a gente ver como que a gente vai ligar aquilo que a gente está estudando como treliças, né? De uma forma um pouco mais prática aqui daquilo que a gente vê na prática, na realidade, lá nas edificações que a gente está envolvido, tá? Então, o desafio aqui é determinar a força em cada membro da treliça, né, que é uma tesoura Howe, abaixo, pelo método dos nós, tá? Indique se os membros estão exercendo tração ou compressão. Então, nós vamos ver o esforço em cada um dos braços dessa treliça, no AF, no AB, no BC, no FC e assim por diante,
Eu apenas peguei aqui aquilo que eu já tinha desenhado aqui, ó, montado um desenho, né? Aqui está a tesoura, seria a primeira, uma delas, né? Do telhado, e joguei ela aqui embaixo em forma de diagrama, né? É, eu estimei aqui o valor das cargas, tá? É, porém, assim, me baseando em um cálculo bem rápido, né? De, de carga que está incidido em cada nó. Lembrando que a gente tem em telhados, né? Um carregamento distribuído, certo? Mas peguei esse carregamento distribuído, né? E dividi ele, concentrei cada é, em cada nó, em cada vínculo aqui, ó, por exemplo, no A, eu dividi ele em 1 kN, tá? Se eu fosse pegar toda a extensão dessa, dessa minha treliça, né? E mais a carga ali, eu teria o carregamento distribuído ali, facilmente calculando ele nesse ponto aí, tá? Então, eu tenho aqui é, é, membros da treliça, né? Hastes aqui, ó, de 2 metros, vão os pequenos de 2 metros, e a altura dela também tem 2 metros aqui, né? Lembrando que nesse nó aqui, até a parte superior e a parte inferior, eu tenho dividido em 1 metro, tá? Então, já partindo para o nosso cálculo propriamente dito, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu calculei isso daqui, tá? Primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente quer saber valores, né, de carregamento, a gente faz o cálculo das reações de apoio, tá? Nós temos aqui dois apoios, né, o apoio A e o apoio E, tá? E os carregamentos de 1 kN em cada nó dessa treliça aqui. Então, fazendo a somatória de esforços horizontais ou esforços em X, né, igual a zero, eu não tenho nada incidindo aqui no eixo X da minha treliça. Portanto, a minha carga em X é zero. Tá? Basta apenas agora eu calcular as reações de apoio que estão reagindo às cargas que estão sendo aplicadas nessa minha treliça. Né? Então, para isso, eu recorro à somatória de esforços. Né? Nesse caso aqui, esforços verticais igual a zero, convencionando o sinal positivo daquilo que está apontando para cima. Então, o que está apontando para cima? É o meu AY e o meu EY, né? Tá aqui, ó. O AY e o EY estão apontando para cima, portanto, são positivos. E 1, 2, 3, 4, 5 carregamentos de 1 kN negativo, porque eles estão apontando para baixo, as setinhas ali, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou, né? Somando todos esses carregamentos aí e passando para o outro lado o sinal de igual, eles vão passar positivos, né? Então, a minha primeira equaçãozinha que eu tenho, AY é igual a 5 menos EY, tá? Bom, como eu tenho duas incógnitas aqui, parou por aqui, né? Não tenho como resolver duas incógnitas. Então, eu recorro à estratégia de cálculo de momento fletor, né? Então, o que eu faço aqui, ó? Somatório de momento, pegando o ponto A aqui como referência, né? É igual a zero, convencionando o meu sinal positivo, o que está girando, entre aspas, né, no sentido anti-horário, tá? Se você fizer do outro lado também, no sentido horário, vai dar a mesma coisa. Só que daí você não pode confundir daí o que está girando para um lado e para o outro, fazer girar do mesmo lado, né? Quando eu falo girando, é tudo entre aspas, tá? É com tendência de giro, né? Então, o que eu tenho aqui? Bom, o meu ponto de referência é ponto A.
Portanto, esse 1 kN aqui, ó, eu já elimino da jogada. Por quê? Porque ele não tem distância do ponto A, né? E também elimino o meu AY, porque ele não tem distância do ponto A. Como eu não sabia ainda o valor de AY, porque o que está em vermelho já são as respostas, né? Então, eu vou considerar tudo que está para o lado de cá, ó, desse meu ponto A. E quando eu falo tudo que está do lado de cá, eu estou me referindo a carregamentos, né? Então, o primeiro carregamento que eu tenho é desse 1 kN aqui, ó. Então, eu tenho aqui 1 kN a 2 metros, né? Porque momento fletor é carga vezes distância. Então, tá aqui, ó, 1 vezes 2. Basta eu saber agora se é positivo ou negativo. Bom, como ele está chutando aqui, entre aspas, para baixo, ele vai ter, com relação ao meu ponto de referência, que é o ponto A, ele vai chutar assim, ó. Portanto, no sentido horário, né? Contrário à minha convenção de sinal, que é anti-horário positivo. Portanto, meu sinal é negativo. Assim como também nesse 1 kN aqui, que ele vai ser 1 vezes 4, né? Que é 2 mais 2. Também chutando no sentido anti-horário. 1 vezes 4 negativo. Esse daqui também, 1 vezes 6 negativo também. Esse daqui também, 1 vezes 8 negativo, né? E eu vou, tá aqui, ó, 1 vezes 6 e 1 vezes 8 negativo. E eu vou apagar aqui para não confundir tanto, né? Aqui, muito bem. Agora, o último que eu tenho é o meu EY, que eu ainda não sabia, né? O valor dele é EY vezes 2, 4, 6, 8 metros, né? Então tá aqui, EY vezes 8, chutando aqui, ó, no sentido anti-horário. Portanto, favorável à minha convenção de sinais aqui, né? Portanto, sinal positivo, tá? Faço todas as considerações matemáticas, multiplico tudo, somo tudo que tem que fazer somatória ali, né? E eu vou ter isso daqui no final, ó. 8y igual a 20, ou seja, EY igual a 2,5. Volto aqui para a minha equação e coloco 5 menos 2,5, AY igual a 2,5. Então, eu tenho aqui, ó, o AY igual a 2,5 e o EY igual a 2,5. Deixa eu apagar aqui para eu fazer uma consideração aqui com vocês agora. Então, olha só. Vamos ver se faz sentido isso daqui que nós acabamos de estudar. Vou pegar o verde aqui, ó. Quanto que eu tenho descendo aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 quilonewtons descendo, tá? Se eu tenho 5 quilonewtons descendo, eu tenho que ter 5 quilonewtons subindo, porque nós estamos falando de estática, né? Se eu tiver 5 quilonewtons descendo e mais de 5 quilonewtons subindo, significa que a minha estrutura está subindo, né? Se eu tenho 5 quilonewtons descendo e eu tenho menos de 5 quilonewtons subindo, significa que a minha estrutura está ruindo, está descendo, né? Então eu tenho que ter 5 descendo e 5 subindo, para ela estar estática, né? Entenderam? Bom, então, eu tenho 5 descendo, eu tenho que ter 5 subindo. A minha pergunta é, a minha estrutura, ela é simétrica? Sim, né? Eu tenho 5 cargas de 5 quilonewtons descendo, né? As medidas que eu tenho são simétricas. Então, significa que eu tenho 2 aqui já garantido para o lado esquerdo e 2 aqui garantido já para o lado direito. E esse 1 kN aqui, eu divido ele no meio, meio para cada lado. Ou seja, 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Então, as respostas que nós encontramos ali fazem sentido, né? Certo? Bom,
Agora, vem a parte trabalhosa, né? Que é eu calcular os meus braços de treliça, né? Eu olho, eu vou voltar aqui uma só e vou apagar, só para fazer uma consideração antes de passar para o cálculo. Vou apagar aqui embaixo também, que isso fica muita coisa arada, né? Então, o que que eu quero considerar com vocês aqui antes de passar para lá? Bom, só de eu olhar para essa treliça aqui, tá? Só de eu olhar para ela ali, por onde eu começo para eu calcular os esforços que estão incidindo axialmente em cada passo da treliça. Deixa eu pensar aqui. Vou começar pelo ponto F? Não, porque olha quantas incógnitas que eu tenho no ponto F. Ó. Eu tenho um, dois, três, quatro hastes da treliça. Quatro incógnitas eu não consigo calcular nem a pau, né? Entendeu? Vou pegar essa daqui, ó, o G. Vou começar pelo G. Eu tenho um, dois, três incógnitas. Não consigo. Eu tenho que achar um local que tenha duas incógnitas para mim, tá? Quais são os locais que têm duas incógnitas? O ponto E o ponto A, tá? Eu tenho a carga de 1 kN, eu tenho a reação de apoio de 2,5, né? Eu tenho o AX aqui que é zero, e eu tenho aqui, ó, 1, 2, duas incógnitas. Por isso é que eu comecei aqui pelo nó A, pelo meu ponto A, tá? Então vamos considerar aqui, ó, o nó A. Eu pego ele aqui, ó, e jogo aqui para baixo, redesenho ele para ficar mais fácil, né? Ele separadinho do todo, para eu considerar ali as coisas que estão incidindo nesse nó, tá? Então, o que que eu tenho ali? Eu tenho a reação de apoio 2,5, está aqui, a reação de apoio 2,5. Eu tenho 1 kN descendo, está aqui, 1 kN descendo. Eu tenho o AX, que é zero, tá aqui meu AX igual a zero, tá? E eu tenho dois braços aqui, ó. O braço A, B, que é esse daqui. Então, eu representei ele aqui, saindo do nó, como FAB. Na aula passada eu falei para vocês, né, que vocês podem representar tudo saindo do nó, tá? Podem fazer assim. Eu já fui arrumando aqui. Como eu falei para vocês, né, é uma maneira que eu gosto de fazer, mas vocês podem fazer tudo saindo do nó, tá? Se estiver saindo do nó e der o sinal é, positivo, é tração. Se der sinal negativo, é compressão, tá? Então, continua na que vocês estão acostumados aí, tá? Eu só vou fazer isso daqui porque já está pronto aqui. Então, mas não tem erro, não tem diferença, não. E também aqui, ó, o AF, que é esse braço aqui, representei ele aqui, né? E coloquei o FAF. Seria a força AF que está incidindo nesse nó também. Só que eu coloquei entrando no nó. Não tem problema, tá? Então, eu vou só apagar aqui, né? Para não ficar muito confuso. E agora, se você observar, veja que o FAF, ele tem ângulo. E se o FAF tem ângulo, eu tenho que decompor as forças ali. Então, eu decompus o que está em vermelho aqui, ó, eu decompus em FAFY e FAFX, tá? Decompus a minha carga nesse FAF ali, né? Beleza. Eu vou precisar, né? Eu vou precisar calcular aqui o ângulo. Esse ângulo aqui, ó. Por quê? Porque como eu tenho uma haste inclinada, né? Formando um ângulo diferente do 90 graus, né? Então,
eu preciso conhecer esse ângulo para eu aplicar a trigonometria nele, a lei dos senos e cossenos, né? Tá? Então, o que eu fiz? Vou apagar de novo aqui. O que eu fiz? Eu peguei... Opa, aí. Eu peguei, montei aqui um triângulo, aqui, aqui e aqui. Fiz um triângulo aqui, ó. E redesenhei ele aqui do lado, tá? Vou apagando sempre, tá? Redesenhei ele do lado. Então, o que acontece? Eu vou representar agora os valores que eu já tenho dessa, dessa minha carga ali, tá? Desse meu triângulo. Então, se eu observar aqui, ó, eu peguei esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, certo? É esse triângulo aqui, ó, que eu redesenhei aqui embaixo. Então, quanto que tenho desse cateto aqui, ó? É só eu olhar aqui na frente que eu vejo. O valor dele é 1. Está aqui, ó, 1. E quanto que é o valor desse outro cateto aqui, ó? É 2, está aqui, ó. Né? Então, está aqui, 2. Bom, o ângulo que eu quero, ele está bem aqui, ó. Certo? Esse ângulo que eu quero. Então, eu agora faço as considerações, né, desse meu triângulo aqui embaixo. Bom, eu tenho a hipotenusa, que está aqui, né, hipotenusa. O meu ângulo alfa, ele está aqui, certo? Então, o 1 é cateto oposto ao ângulo e o 2 é cateto adjacente ao ângulo. Se eu tenho os valores de cateto oposto e cateto adjacente, qual é a relação trigonométrica que entra? Cateto oposto e cateto adjacente. É a tangente, né? Então, a tangente do ângulo alfa, aqui, ó, é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, para eu achar o ângulo alfa, isolando ele, porque é ele que eu quero, né? Eu vou multiplicar a tangente a menos 1, porque ela passou dividindo, e para ela passar multiplicando, ela tem que ser elevada a menos 1, né? Vezes o cateto oposto, que é 1, sobre o cateto adjacente, que é 2. Então, tangente a menos 1, de 1 meio, né? Ou seja, o meu ângulo alfa vale 27 graus, certo? Bom, já tenho o meu ângulo alfa. Basta agora eu começar a analisar ali para ver os braços de treliça que vão ser mais fáceis de eu calcular. Então eu escolho um dos dois. Eu quero calcular o que está em X ou o que está em Y. Eu comecei em Y, tá? Imagina eu que tanto faz, não vai fazer diferença. Então, o que está em Y seria FAFY negativo, que é isso aqui, né? Negativo. Eu tenho 2,5 positivo e eu tenho o 1 negativo. Então tá aqui, ó. FY negativo, 2,5 positivo e 1 negativo. Certo? Bom, este Y aqui, ó, do meu FAFY, é a representação que eu tenho da decomposição da carga ali, né? Da minha carga da haste F a F, tá? Então, eu observo aqui que, vou apagar aqui, se eu pegar este F a F aqui, ó, correr ele nessa direção, ele vai formar esse triângulo aqui, ó. O meu FAF, o meu FAFY e o meu FAX. O ângulo, ele está aqui, ó. Então, o meu FAF, ele é oposto. Ele é o meu cateto oposto, né? Então, se o meu FAFY é o meu cateto oposto sobre hipotenusa
é o quê? Seno ou cosseno? Seno, né? Então, FAF vezes seno de 27 graus, que foi o ângulo que eu achei, é igual a 1,5, que é o 2 aqui, menos 1, tá? 2,5 menos 1. Ou seja, o meu FAF, 3,3 quilonewtons. Deixa eu apagar aqui, ó. Por quê? Porque se eu olhar aqui, vou pegar outra cor para fazer a outra parte, tá? Porque como que eu considero aqui, tá? Eu fiz a minha força incidindo para dentro do nó. Então, como deu positivo, significa que eu acertei, tá? A minha força incidindo para dentro do nó do FAF, tá? Essa é a consideração que eu faço. Mas se vocês fizerem saindo do nó, a seta, né, ali, vocês podem fazer igual vocês consideram, né? Que se der negativo é compressão e positivo tração, sem problema nenhum. Bom, agora eu vou para o meu somatória de x, né? Que eu tenho o FAB positivo, o FAF negativo e o zero ali que eu nem vou pôr, né? É igual a zero. Então, FAF, lembram do triângulo que nós formamos aqui, ó? Aqui, hipotenusa, aqui cateto oposto. Então, meu FAF é cateto adjacente. Cateto adjacente é cosseno, né? Cosseno de 27 igual a FAB, que o FAF, né? Cosseno de 27. Então, o FAF eu já tenho aqui que é 3,3, então é só multiplicar. 3,3 vezes cosseno de 27, o meu FAB é igual a 3 quilonewtons aproximadamente, tá? Ou seja, agora eu já gosto de ir traçando aqui na treliça os valores que eu achei. Então, observando a minha análise do meu nó que eu fiz aqui, eu tenho, eu considerei o FAB saindo do nó. Se ele está saindo do nó, então o meu FAB eu fiz ele aqui, ó, aqui, nesse ponto aqui, ó, saindo do nó, e aqui também saindo do nó. Significa que no meio ele vai estar tracionando 3 quilonewtons. O FAF, que é este aqui, ó, né, eu considerei entrando no nó. Então, eu redesenho ele aqui entrando no nó, e aqui também entrando no nó F. Significa que no meio ele está comprimindo 3,3 quilonewtons. É assim que eu analiso, tá? Mas você pode analisar, como eu já falei, né? Apontar tudo para fora do nó. Se der negativo, é compressão. Se der positivo, é tração, tá? Muito bem. Já tenho, então, esses dois braços aqui, ó. O AF e o AB. Eu vou fazer agora o nó B, porque é o que está mais fácil ali, né? Então, o que eu tenho ali, ó? Eu tenho 3 quilonewtons de FAB, né? Que está saindo do nó. E eu tenho FBC, que é esse outro lado aqui. E eu tenho FBF, que é este braço aqui, ó, da treliça, tá? Então, esse daqui está bem facinho. Por quê? Porque vou fazer até o Y primeiro aqui, ó. Somatória de esforços em Y igual a zero, né? O que eu tenho ali em Y? Eu não tenho valor nenhum aqui, eu não tenho nada. Ou seja, esse FBF vale zero. Então já coloco aqui. Ele não tem carga nenhuma. Tá aqui, ó, até já coloquei aqui em cima. Vale zero. Tá? Ou seja, se eu tirasse aquele braço treliça, ele não ia fazer diferença nenhuma. Ele não está nem comprimindo nem tracionando. Ele só está ali. Então, por que ele está ali, professor? Por alguma eventualidade, né? Vamos supor que exista uma carga diferenciada ali, né? Então, ele vai ser acionado de uma forma ou de outra. Mas nessa atual configuração que nós temos aqui, ele não está sofrendo nem tração nem compressão, tá? Mas em FAB, eu tenho aqui, ó, somatória de X, né? Então, o FBC menos FAB
né? FBC positivo e FAB negativo. Ou seja, FBC é igual a 3 também. 3 o quê? Tracionando o comprimento, tracionando lá, de acordo com aquela análise que nós fizemos, tá? Bom, agora eu fui para esse nó F, tá? O nó F que está aqui, ó, eu joguei ele lá embaixo. E o que eu tenho ali tanto? Eu tenho a carga de 1 kN, tá aqui. Eu tenho o FG ou FGF, FG, tanto faz, está aqui, né? Eu tenho o FC, que é esse daqui, tá aqui, FC. Eu tenho o FAF, que é esse daqui, que está aqui, o FAF. E eu tenho o FB, que vale zero. Tá aqui, ó, vale zero, tá? O que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu fiz foi decompor todas as forças ali, né? Então, o que eu tenho que decompor? O FG, eu decompus em FFGX e FFGY. O FFC, que eu decompus em FFCX e FFCY. O FAF em FAFY e FFAX. Por isso que ficou uma flechaiada ali, né? Tá? Mas eu vou. Primeiro que eu fiz aqui é a somatória de esforços em Y. Então, o que eu tenho em Y ali? Eu tenho 1 kN negativo, tá? Eu tenho FFGY positivo, tá aqui. Eu tenho FAFY positivo. E eu tenho FFCY negativo. Lembrando que aqui eu já fui colocando, eu já fui acertando as setas, tá? Eu fui fazendo os testes e já fui acertando. Mas você pode fazer tudo saindo do nó, não tem problema. Muito bem, então. Vou pegar o verde agora. O que eu fiz aqui? Mesma consideração trigonométrica que eu fiz lá atrás, tá? Se é cateto oposto, é seno, se é cateto adjacente, é cosseno, tá? Então, não vou nem parar para falar de novo isso, porque vocês já entenderam isso, né? Então, aqui eu tenho FFGY menos FFCY é igual a 1 menos 3,3, que é o FF AY, que é o que nós já calculamos lá atrás, né? O FAFY, que é esse braço de treliça que nós já calculamos que tem 3,3, vezes o seno de 27. Tá? Então, fazendo agora aqui, considerando também os Y aqui, ó, seno de 27 do FFG e do FFC, tá? Eu chego no final a isso daqui, ó. Seno de 27 vezes FFG menos FFC é igual a menos 0,5. Tá? Então, o que eu fiz? Eu dividi o 0,5 pelo seno de 27 e achei uma equação. Essa equação aqui. Ó. Eu reservo essa equação do ladinho. Tá? Olhe bem que estratégia que nós vamos utilizar aqui, estratégia matemática para resolver essa parada aqui. E agora eu passo, vou fazer de outra cor aqui, fazer de azul de novo, a minha somatória de esforços em X. O que eu tenho em X? Aqui, ó, FFGY, GX, FFCX, FAFX. Toda essa galera ali eu tenho. Estão todos aqui, ó. Tudo positivo, porque eu considerei uns entrando e uns saindo, conforme eu já falei, que eu fui testando, por isso que eles estão assim, né? Então, no final, eu tenho lá o cosseno de 27 multiplicando o FFG e o FFC igual
a menos 3, que é menos 3,3 vezes cosseno de 27. E achei essa outra equação aqui, ó, a minha segunda equação. E agora, professor, vocês vão perguntar, né? Achei a equação número 1 e a equação número 2. O que eu faço agora? Se eu tenho duas equações, um monte de incógnita ali, né? Pego essas duas equações aqui e faço um sistema de equações, tá? Então tá aqui, a minha primeira equação tá aqui, FFG menos FFC menos 1,1, igual, né, a menos 1,1. FFG mais FFC é igual a menos 3,3. E o que tiver positivo e negativo, eu corto, tá? Ou seja, FFG, eu tenho ele duas vezes, tá? Então, duas vezes FFG é igual a 3,3, menos 3,3, menos 1,1, menos 4,4. Ou seja, dividindo 4,4 por 2, né? Que é esse 2 aqui, ó. Eu tenho FFG é igual a menos 2,2 quilonewtons. Ó, consegui. Então, como o meu FFG eu fiz saindo do nó, então o meu FFG é compressão, tá? De acordo com a análise que eu estou fazendo, não sempre saindo do nó, de 2,2 quilonewtons, tá? Agora, eu escolho uma das duas equações ali de cima e substituo. Eu peguei a primeira aqui, ó. Essa primeira, coloquei aqui embaixo. Então, substituindo agora o FFG, que eu acabei de calcular, por menos 2,2. No final, eu vou ter menos 1,1 quilonewtons em FFC, que é isso daqui, ó, compressão de 1,1 quilonewtons. Tá? Muito bem, estamos quase terminando já. O que faltou? Faltou só esse bração aqui do meio, ó. Tá? Por que só faltou esse bração no meio? Porque a minha treliça não é simétrica. Se ela é simétrica, os valores que eu achei do lado de cá, eles vão se repetir do lado de cá. Ou seja, FDE, aqui, ó, vai ser a mesma coisa de FAB, aqui. FAF, que é isso aqui, ó, vai ser a mesma coisa de FHE. Por quê? Porque é simétrico. Então vai ser a mesma coisa, né? Então agora eu vou pegar o nó G. O nó G, ele está aqui em cima, eu pego ele e jogo aqui embaixo. Tá? Vou apagar aqui para não não confundir. Então vamos lá. Então esse nó G está aqui, ó. Eu tenho um descendo, eu tenho FFG, que é esse aqui, eu tenho FGC, que é o que eu quero aqui, eu tenho FGH, que está aqui. Muito bem. Então, o que eu preciso? Qual é a único valor que eu preciso? O único valor que eu preciso é disso aqui, ó. Só isso aqui. Então, se eu só preciso de um valor que está na vertical, eu não preciso fazer somatória de esforços horizontais. Eu só faço vertical. Então, somatória de esforços verticais ou esforços em FY, né, é igual a zero, considerando que está apontando para cima como positivo. Então, o que eu tenho? Um negativo, está aqui, FGC negativo, FFGY, que é a decomposição, né? Positivo, está aqui, e FGHY, que é a decomposição da outra força.
Então, o que, que eu tenho ali, então? Utilizando aquele grau que nós já calculamos lá, que é o 27, né? Considerando as relações trigonométricas, eu tenho FGC, que é o que eu quero, igual a FFGY mais FGHY menos 1. Então, agora, eu tenho o FG, o FFG, eu já tenho o valor dele, que vale 2,2. Não tem? Muito bem. Concorda comigo que se o valor de FFG é 2,2, o valor de FGH também vai ser 2,2, porque ele é simétrico? Então, eu jogo ele aqui na frente também, 2,2 seno de 27, 2,2 seno de 27, menos 1. Faço a continha ali, né? Achei o meu FGC, vale 1. Mas vale 1 o quê? Comprimindo ou tracionando? Bom, eu coloquei ele saindo do nó. Se ele deu um negativo, significa que ele está tracionando, né? Então tá aqui, ó, tracionando 1 kN. Beleza? Ou seja, no final das contas, eu só repito os valores que eu encontrei do lado esquerdo aqui, só repito os valores do lado direito e terminei meu exercício. Para eu não me perder, eu faço uma legendinha assim, ó, né? FAF comprimindo 3,3 kN, que é esse braço aqui, ó. FFG comprimindo 2,2. Ó, o FFG é esse aqui, ó. FFC comprimindo 1,1. FFC é esse aqui, ó, comprimindo 1,1. FAB tracionando 3. Aqui, ó, o AB está aqui, ó, tracionando 3. FBC tracionando 3, que é esse daqui. E o meu FGC tracionando 1, que é esse do meio aqui. O resto aqui, ó, é só repetição do lado de cá. Beleza?